vídeo postado no canal recentemente, falamos sobre os amigos de infância de Dom Pedro II. Nesse vídeo, contaremos a história de Rafael, um antigo funcionário do Palácio de São Cristóvão, que apesar da diferença de idade, foi um grande amigo de Dom Pedro II. Rafael era um escravizado que nasceu em Porto Alegre no ano de 1791. Entretanto, não existem muitos livros sobre a história desse notável homem. Aproveite o momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Durante a viagem de Dom Pedro I à província Cisplatina em 1826, o imperador recebeu a guarda de um homem escravizado que o protegeu e o guiou durante a campanha militar. O imperador do Brasil notou um grande senso de responsabilidade e fidelidade no escravizado. Rafael era conhecido na região por sua bravura. Assim que a imperatriz Dona Leopoldina faleceu em dezembro de 1826, o imperador precisou interromper sua viagem ao sul e voltar às pressas à capital imperial. Mas antes, escreveu uma carta a um estancieiro pedindo que libertasse o escravizado que havia o guiado na viagem ao sul do Brasil. Acredita-se que esse escravizado era Rafael, que além de receber a carta de alforria de seu senhor, embarcou com a comitiva de Dom Pedro I para o Rio de Janeiro após a morte de Dona Leopoldina. Segundo o escritor Paulo Resutti, o ex-escravizado serviu como um pajem de segurança do imperador Dom Pedro I durante a campanha cisplatina. O ex-escravizado gaúcho era um homem alto e forte. Era tido como um sujeito corajoso e amigável. Rafael era uma pessoa de confiança para o imperador Dom Pedro I. Ele passou a trabalhar e morar no Palácio de São Cristóvão. Na corte ficou conhecido como Negro Rafael. Após a abdicação de Dom Pedro I, o ex-imperador deixou seu filho, o imperador Dom Pedro II, com 3 pessoas de sua confiança. Como aia, ele deixou Dona Mariana Carlota, considerada uma segunda mãe para o menino. Como tutor, ele designou José Bonifácio de Andrada, o patriarca da independência, e como protetor, ele designou Rafael, veterano da Guerra da Cisplatina. Antes de partir do Brasil, Dom Pedro I pediu pessoalmente a Rafael que protegesse o menino imperador. No Palácio de São Cristóvão, Rafael dormia em um quarto simples na parte inferior do torreão sul. O quarto, localizado perto da escada, dava acesso ao quarto do imperadorzinho. Para entrar no quarto de Dom Pedro II, era necessário passar primeiro na frente do quarto de Rafael. Logo, o imperador menino, que tinha um círculo de amizade muito restrito, desenvolveu amizade com Rafael. Dom Pedro II via Rafael como um amigo mais velho. Quando o imperadorzinho estava cansado da rotina entediante no palácio, ele corria para o quarto do negro Rafael e ficava lá por horas escondido da dama e de José Bonifácio. Quando isso acontecia, Rafael avisava ao menino que essa seria a última vez que deixaria o imperadorzinho se esconder. Mas sempre que queria fugir da rotina monótona, o menino corria para o quarto de seu amigo. Dom Pedro II, na época com 7 anos, e Rafael, com 41, conversavam por horas como bons amigos. O antigo veterano de guerra contava ao imperadorzinho suas aventuras e desventuras no sul do Brasil. Curiosamente, quando cresceu, o primeiro lugar que o monarca decidiu viajar foi justamente o sul do Brasil. Dom Pedro II escutava atento as histórias de vida de Rafael. Algumas eram divertidas, mas outras o deixavam pensativo e assustado. O antigo segurança de Dom Pedro I brincava e protegia Dom Pedro II, cumprindo o desejo do Duque de Bragança. Uma das brincadeiras prediletas dos amigos era brincar de cavalinho. Era comum ver o imperador em suas horas de lazer, montado nos ombros de Rafael como pai e filho. Eles ficavam longas horas explorando o jardim e as árvores que cercavam a Quinta da Boa Vista. Ao lado de seu amigo mais velho, Dom Pedro II se sentia livre,
mesmo sendo vigiado por seus súditos e pela da dama a todo instante. Quando o menino não conseguia dormir, dizendo estar com medo dos fantasmas que diziam assombrar a Quinta da Boa Vista, Rafael era chamado para acalmá-lo, pois Dom Pedro II via seu súdito como um guardião. Não sabemos com quem Rafael se casou, mas sabemos que ele teve uma filha que morava nas redondezas da Quinta da Boa Vista. Depois de alguns anos, Rafael deixou de trabalhar em serviços que exigiam força e passou a ser engraxate. Vale lembrar que depois que recebeu sua alforria, ele passou a ganhar um bom salário e benefícios por ser um funcionário de confiança do Palácio de São Cristóvão. A amizade entre Dom Pedro II e Rafael continuou, mesmo o imperador sendo um homem barbado e Rafael um idoso, apelidado como Anjo Negro posteriormente. Durante o caso do roubo das joias da imperatriz Teresa Cristina, Rafael serviu como testemunha do caso, pois foi enganado pelos ladrões que o convenceram a passar a noite fora do palácio, na casa de sua filha. Os ladrões temiam que Rafael flagrasse o ato, pois para roubar as joias, era necessário passar na frente do quarto do fiel funcionário. Nas viagens internacionais feitas por Dom Pedro II a diversos países da Europa e aos Estados Unidos da América, Rafael foi levado junto à família imperial, acompanhando de perto quase todas as viagens do imperador do Brasil. Durante uma dessas viagens, Rafael foi descrito por uma senhora francesa chamada Agnes como um senhor um tanto quanto simpático e gentil. Maria Amanda Lustosa Paranaguá, a baronesa de Loreto, antiga amiga da princesa Isabel, deixou registrado que Rafael era um dos funcionários mais dedicados do palácio, extremamente fiel a Dom Pedro II. Existe uma foto que as pessoas compartilham dizendo tratar-se do senhor Rafael. Porém, muitos historiadores apontam que esse homem na fotografia não é ele. O chamado Anjo Negro teve uma vida longínqua, chegando próximo a um século de vida. Durante seus últimos 20 anos, ele passou a andar com a ajuda de uma bengala. Segundo o escritor Múcio Teixeira, quando Rafael soube da queda da monarquia no Brasil, ocorrida em 15 de novembro de 1889, ficou chocado ao descobrir que Dom Pedro II e sua família estavam presos e seriam expulsos do Brasil. Por essa razão, Rafael não poderia nem ao menos se despedir do menino, a quem cuidou e dedicou amizade por mais de 50 anos. No dia 16 de novembro de 1889, Rafael sofreu um infarto fulminante e faleceu.